Exatamente. É interessante, só para a gente, então, vamos entrar no faixa a faixa, Sal? Porque somos 4, então faixa a faixa tende a demorar, né? Mas o disco, ele foi primeiro lugar na Inglaterra, foi o primeiro lugar do Queen, e foi primeiro lugar na Austrália, e foi primeiro lugar na Holanda, mas não foi primeiro lugar nos Estados Unidos, foi quarto lugar, mas o que tá bom, né? Porque você tá no top 5 americano, era um negócio, assim, assombroso. O que é mais assombroso é que o Queen só foi ser primeiro lugar nos Estados Unidos com o disco The Game, de 1980. Demorou bastante, né, para chegar assim no topo das paradas, mesmo que Adoro antes os discos todos foram bem sucedidos. O Night at the Races foi quinto, o News of the World foi terceiro, o Jazz foi sexto, mas aí finalmente veio o primeiro lugar com o The Game e, enfim, o Queen estava ali no topo do mundo, né, com a grande banda do mundo. E foi, Mas o disco foi ele o Another One Bites the Dust, não foi, Romero? Foi o Another One Bites the Dust, que foi o primeiro. É engraçado que o John Deacon é o cara mais inglês que tem e ele é o que consegue falar com o público americano, né? Porque foi You're My Best Friend, foi o que chegou mais perto lá, né? E depois foi com a Another One Bites the Dust que estourou. Né? Sim. Não, mandar um abraço vamos lá. pro querido amigo Samuca. O John Deacon é certeiro, né? Ele vem com poucas músicas como compositor, mas quando ele vem, né? Sim. Nesse disco, inclusive, grande que a gente tá falando hoje. Pop, cara. Pô, grande compositor. Então, para mim, esse disco tem essa particularidade, né? Para mim, é um disco onde cada integrante brilha sozinho, que eu quero dizer, né? Mas também todo mundo brilha junto ao mesmo tempo. É aquela alquimia, aquela mágica, né? Tipo assim, o universo conspirou para que esse álbum fosse essa obra-prima, o termo muito bem empregado aqui. Não sei se eu me fiz entender, mas o que eu quero dizer, você consegue ver o talento de cada um individualmente e, ao mesmo tempo, coletivamente, o que é muito raro, né? E outra coisa, Sal, que é importante lembrar é o seguinte, que eu falei no início da minha fala, que talvez tu não tenha visto. Como outras bandas, geralmente, vamos lá, Jagger Richards, Lennon McCartney, por mais que Lennon e McCartney também fizessem separados, né, vamos dizer assim, mas aqui, cada um trazia o seu tema individualmente mesmo, né? Tipo assim, o May contribui com 5 faixas, o Mercury com 5, e claro que a banda interagia, coisa e tal, mas era como se cada uma dessas faixas fosse, vamos dizer assim, a cruzada pessoal do compositor, né? E depois, e aí tem um outro lance que é legal falar. Eu vou mostrar aqui 2 livros que eu reli. O primeiro foi esse aqui. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Ainda aqui, bom demais. É absolutamente sensacional. Ele traz, inclusive, os set lists não, set list não, o número de apresentações de cada turnê. Por exemplo, legal. Essa turnê de 75 foram, se não me engano, 64 shows entre Europa, Inglaterra e Japão. Ou seja, 64 shows em 75 era um bom número. Bom número. Só que vamos lembrar que o Queen, o Freddie Mercury teve um problema de garganta, que ele teve que cancelar 8 shows nos Estados Unidos, que foi uma coisa que para eles foi pesada, porque, tá nos Estados Unidos e tem que cancelar 8 shows, não era muito fácil, né? Eu não lembro qual foi o início do assunto, que eu peguei o livro aqui, me reprisem, que eu tô com um momento de esquecimento total na minha vida. Como é que cada compositor do Queen conseguia brilhar e a banda ter uma unidade ainda assim. Perfeito. Outro livro que eu li foi esse aqui, que é da nossa querida Belas Letras, que eu sempre bato com o martelo, porque eles têm livros caros, coisa e tal, mas essa biografia é bem legal. É bem legal. Maravilhosa. Quem quiser adquirir, só usar o cupom desconto do SAL10, que tem um precinho camarada lá para quem segue o Pitado. E lendo ambos os livros, o que eles me dizem é o seguinte, o que eles me relembraram é o seguinte, que eu li realmente os trechos desse álbum. É o quanto a relação do Queen, com toda essa tensão de grana, de pressão, de gravar em vários estúdios, de como isso foi difícil. A banda, na verdade, era uma banda, ou seja, claro que sim, era uma banda, mas tinha muito momento individual de cada um, tinha muito overdub rolando, né? Então, tipo assim, eles tinham que se resolver entre si, apresentar as ideias e a banda se reunir e gravar seus sons. Então, era um lance
individual e coletivo, obviamente que sim. Principalmente em Bohemian Rhapsody, a gente vai falar disso. Mas era a sistemática do Queen, né, nesse momento, com todas essas tensões, ou seja, não foi um álbum que eles relaxaram, gravaram, pô, vamos fazer um disco, vamos para Big Pink, por exemplo, no caso do The Band, vamos lá, vamos relaxar, vamos tomar, vamos fumar um baseado. Não foi isso. Pressão. E aí, inclusive tiveram que fazer muitas, vamos dizer assim, muitas imposições, porque, por exemplo, queriam que o single fosse uma outra música, eles queriam Bohemian Rhapsody, queriam transformar Bohemian Rhapsody em uma música menor, a não aceitação do conceito do álbum, tem um monte de coisas assim que foram difíceis. Então, assim, eu imagino que foi realmente uma parada, pensando no quilate artístico de tudo, o que eles conseguiram, no momento em que isso se tornou um grande sucesso, eu imagino que todo mundo suspirou e dizer, pô, conseguimos, chegamos ao topo, mas não foi fácil. Não foi fácil. Interessante que o Rafael falou do Roy Thomas Baker, que é o produtor do disco, né? Trabalhou com Queen em todos os primeiros discos, trabalhou com The Cars também nos primeiros discos, e foi responsável, porque o Rafael também falou disso, pela trilha sonora do Quanto Mais Idiota Melhor. Ele que fez toda a seleção, então o cara tá totalmente ligado mesmo na história do Rafael com a banda. Então não tem como, é ele mesmo. Agora, o disco abre então com uma porrada, né? Que é o Death of the Two Legs. Death of the Two Legs, que é uma pancada para abrir o disco. O que vocês acham da música do Freddie Mercury? É isso, aquele tapa na cara, né? Com luva de boxe não, com luva de veludo, vai. Não, o Fred... eu acho que a luva tá cheia de anéis, assim, tipo assim, tá pra cortar, sabe? Não tem sutileza. Não tem sutileza. É o Fred cuspindo veneno com classe, né? Eu gosto dela, cara. Acho ela agressiva, teatral. Acho uma delícia de abertura. Gosto muito. Olha, do meu ponto de vista, o Sal já disse aí, já entregou, e a gente está falando, é uma faixa que, na verdade, tem um monte de ressentimento, né? E não é só crítica, na verdade, raiva mesmo, né? Inclusive, nas biografias fala isso, né? O quanto o Fred tentava, ele pegava a letra e tentava deixar ela mais soco inglês, como o Romero falou, né? Porque era uma desforra pessoal contra os empresários, né? Que segundo ele, segundo a banda, ferraram a banda, né? E a gente sabe, eu falei ali do lance do contrato, que eles tinham que pagar por 6 álbuns, uma grana XYZ ali. Ou seja, é uma vingança musical, né? Eu vou lembrar de uma frase do Sting, que eu já disse em outras lives aqui, do Sting, que é muito boa, né? Não faça nada contra mim que eu coloco você na minha música. Foi o que o Freddie Mercury fez. Sim. E a letra tinha um endereço certeiro. Norman Sheffield, do cara da Trident, né? Essa é a jogada. E vamos lembrar da parte técnica, da parte musical. Pô, Brian May, uma guitarra maravilhosa, a bateria do Roger Taylor, daquele jeito saltitante e com a cara dos anos 1970. O timbre do Freddie Mercury na música, a gente consegue sentir essa coisa rascante, né, da vingança, né? Não tem suavidade. E a única suavidade que eu encontro na música, na verdade, são os vocais, né? Que os vocais do Queen são uma marca do Queen, que são ótimos, né? É uma bela abertura. Eu acho que é uma forma muito inteligente, realmente, de peitar, vamos dizer assim, o passado e dizer: seus filhos de umas putas, vocês se fodam, vão pro quinto dos infernos, a gente segue adiante. Não, a música é exatamente isso, né? Não tem outra. Sim.